Então, agora, só fazendo uma comparação entre uma pessoa que o termômetro diz que a pessoa é meio imatura, né? Então, a pessoa não consegue fazer essa investigação interna, ela sempre vai culpar, ela sempre vai projetar a culpa e jogar a responsabilidade do desconforto que ela sentiu no outro. E ali ela para, né? Ela tem um alívio, vamos dizer assim, na hora que ela projeta a culpa, ela joga a culpa, ele é culpado, ele é ruim, você nem precisa falar com o outro, mas, em particular, você pode reclamar, xingar, né? A pessoa é culpada, a pessoa é isso. Então, alivia, o sentimento realmente passa, a reação emocional vai passar e você vai voltar a acreditar que o mal-estar em você é provocado pelo outro. E você não consegue olhar para dentro e fazer essa investigação. Então, sempre a gente vai culpar o outro ou alguém lá fora pelo fracasso e as dores da relação, né? E isso, na realidade, para o Petrarch, é uma distração para a gente não ver a nossa cocriação. Sempre quando enrosca de uma forma negativa, positiva, enrosca com positiva, ali não tem o que fazer, é só curtir, sustentar o prazer, ficar bem com as amizades, com as pessoas, com as famílias, com os colegas de trabalho, enfim, né? Agora, com as pessoas que me desestabilizam, que me trazem essa dor, não vamos mais nos distrair e vamos ver a nossa coparticipação, cocriação nesse envolvimento doentio, desagradável, enfim, né? Quando eu estou na minha imaturidade, eu dependo de que o outro haja certo. Tendo certo, certo não é o certo para ele. Isso eu não consigo nem considerar. Eu não entendo, eu não consigo conceber de que o outro tem outras ideias, ele acha que o certo é o jeito dele. Eu não quero saber. Para mim, o agir tem que ser do meu jeito, o meu certo. Tem que ser na minha hora, na hora certa, na hora que eu quero. E tem que ser também do meu jeito, do jeito que eu quero. Então, a gente vai percebendo também que quanto mais imaturo eu estiver, mais eu entro nesse processo de obstinação. Tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora. E tem que ser como eu quero, e você tem que fazer o que eu quero. Isso tudo não é, a gente ignora, isso tudo não é conhecido. Então, a gente precisa investigar que isso aqui são sinais de imaturidade. E assim como nessa imagem, como se a gente fosse uma criança, né? Muito imatura, então a gente faz o bico, tudo bem que lá fora, né, a gente não vai fazer esse bico, mas internamente é como se a gente tivesse com um bico desse tamanho, contrariada, chateada, frustrada. Né? Então, a gente pode ainda dizer que a gente não tem sorte, que a vida é injusta, a culpa está lá fora, vê essa sensação ruim de mágoa, de frustração que está sempre presente, né? E está sempre escondido lá embaixo. Você só sente frustração, mágoa e alivia jogando a culpa para fora. E a gente só quer receber dos outros de fora e da vida. Isso é um sinal, né, de imaturidade, como se a gente não tivesse a capacidade de levantar do nosso lugar, né, de refém, ou de infelicidade, ou de como eu sou azarada, ou o que seja, né? Como se eu não pudesse levantar deste lugar e mudar a situação, como se eu não tivesse capacidade, poderes, e etc, criatividade, etc. Tá? Então, agora vamos fazer um balanço contrário de como seriam os sinais de uma pessoa que tem os relacionamentos consigo e com os outros de uma forma bem madura. Então, ele é mais realista, quer dizer, ele está sempre não na ilusão imatura, que você só vê o mundo a partir do seu ponto de vista. Não, sinais de maturidade, você é muito realista, você, né, realista sobre você mesmo e sobre os outros. Então, aí a gente entende que toda vez que teve um conflito, teve um contraponto ali, teve uma fricção ali, que o problema existe em ambos. Não é mais
só de um ou só de outro. Isso não existe para o Petro. Toda vez que enrosca alguma coisa, nem que uma pessoa tem um gancho gigantesco e o outro tem uma agulhinha de crochê. Não importa. Não importa o tamanho, né, dos ganchos. Isso para o Petro também não importa nada. Mas se você se enganchou com alguém, não importa agulhinha de crochê ou uma agulha grande, subiu, desengancha o outro, esquece o outro, né? Tira o outro um pouquinho do seu pensamento, dos seus sentimentos, e agora ficou essa oportunidade dessa agulhinha que emergiu, né? Esse pequeno ganchinho que emergiu. Segure ele forte, segure, faça perguntas, investigue. Essa é a oportunidade que a gente tem de olhar o que é meu. E o que é meu. E como eu explico, eu gosto de explicar, é como se ao aprender sobre esse ganchinho seu que vai enroscar com um, vai enroscar com outro, vai enroscar com outro, aprende, limpa, faça o seu trabalho que você tem que fazer, e é o que simbolicamente eu digo, é como se a gente pegasse uma lixinha e com esse trabalho do autoconhecimento a gente fosse aparando as nossas arestas e os nossos ganchos. E aí, por isso que eu falo que quando a gente precisa ainda dos outros, porque quando o outro vier com aquele gancho, não vai pegar mais, porque não tem nada para ser enganchado. E aí o outro, a gente vai ver, sim, o quanto o outro tinha aspectos negativos. Projetar a culpa lá fora não é projetar a culpa, mas eu tinha razão, né? Era a razão que o outro tinha um lado dele sombrio, né? Tinha um gancho ali para espetar, só que agora, essa é a sensação que dá de missão cumprida, de trabalho bem feito, é que a gente vê que o gancho do outro, se eu fiz bem aparar as minhas arestas, limpar as minhas questões pessoais, internas, emocionais, eu vou ver que o gancho do outro vai passar e não enrosca mais. Isso é uma sensação maravilhosa, né? A gente vai estar sempre disposto a ver a nossa cota, né, no erro, na distorção, no enganchamento, nesse envolvimento negativo, não importa o quanto é aquilo que eu falei, não importa que o outro tenha uma grua de enganchamento, não importa, e eu só tenho uma agulhinha do crochê. Que bom, a gente ainda, em algum momento mais evoluído ainda, no nosso trabalho interno, a gente vai agradecer o outro, que é aquele que me traz também desconforto, são os nossos grandes mestres e companheiros espirituais, porque eles estão justamente apontando as minhas partes imperfeitas, que sem eles eu não saberia, né? Não saberia que elas existam e não teria a oportunidade de fazer o meu trabalho, né? Então, isso é muito importante. Então, continuando a maturidade, quando duas pessoas iguais se relacionam, ambos carregam a total responsabilidade pelo relacionamento. É muito gostoso um relacionamento, como eu falei, mesmo quando houver alguma divergência, algum conflito, às vezes a gente vai falar, pera, hoje a gente não está se entendendo, vamos dar um tempo, daí a gente volta, né, releva tudo, faz as nossas questões, né, trabalha com a questão interna do autoconhecimento, mas o amor que já flui, a liberdade que já flui, a intimidade que já flui com a outra pessoa e a maturidade de ambos, a gente volta a se relacionar sabendo que isso só foi uma coisinha que emergiu que precisaria ser limpa, mas que não afetará mais o relacionamento, porque é um relacionamento prazeroso, gostoso, etc. Tá? Então, quando a gente tem pessoas adultas que assumam as suas cotas nos relacionamentos, vai ser uma bela aventura, vai ter um estado de mutualidade profundamente satisfatório, onde a gente sabe que cada um tem as suas questões, mas que, mesmo assim, é muito bom estar junto, qualquer que seja a relação. Então, qualquer falha no humor, qualquer alteração vai ser reconhecida pelo seu significado real interior. E assim o processo de crescimento, evolução e intimidade com o outro continua sendo mantido. Às vezes a gente precisa se separar no momento da dor, onde houve o conflito, cada um faz a sua parte interna e você volta a se relacionar.
porque é muito bom e necessário esse conviver com o outro, né? Ambos irão reconhecer a sua cocriação desta falha momentânea e passageira. A gente não julga mais o outro, ele é uma porcaria, ele é um irresponsável, ele é um cara grosso, ele é um agressivo, não. A gente vai entender que isso emergiu por questões imaturas e negativas dentro de cada um de nós, naquela situação. Eu só preciso aprender que situação é essa, que é como se fosse um gatilho que starta algo meu que eu preciso aprender, tá? O outro, se fizer a lição dele, ótimo. Se não fizer, eu vou saber, pelo menos agora, com esse autoconhecimento, eu vou saber como me colocar diante dele, tá? Então, apenas quando começamos a assumir a autorresponsabilidade, isso só uma pessoa madura, ela assume essa responsabilidade, olha para o próprio problema no relacionamento e mostramos uma vontade de mudar. É que a liberdade é estabelecida e os relacionamentos se tornam frutíferos e prazerosos. Então, o que a gente vai aprender? Só quando a gente admitir que nós também não somos perfeitos, que nós também temos falhas. E se houve qualquer conflito, qualquer distúrbio no bom conviver, é uma ótima oportunidade para a gente aprender sobre o meu gancho, sobre a minha parte, a minha cocriação, para que cada vez nos próximos encontros, como eu vou falando, como é que eu sei que realmente meu ganchinho sumiu, né? Como é que eu vou saber se a minha lixinha realmente foi eficaz, o meu trabalho interno de investigação realmente resolveu? Só quando eu cruzar com o outro e ver que realmente o outro vem com gancho e não pega mais nada, tá? Por quê? Porque a gente também internamente tem essa vontade de mudar e assumir responsabilidade, né? Então, essa frase é super legal, que é crescer juntos e através um do outro, que é uma mútua revelação, determina a solidez dos sentimentos, do prazer, do amor e do respeito duradouros, né? Os relacionamentos vão ficando mais sólidos, os relacionamentos vão ficando mais íntimos, os relacionamentos vão ficando prazerosos à medida que eu me revelo, entendo que minha parte é só minha, que cabe, não preciso jogar, gritar, espernear, não. Isso, faço a minha parte e volto a me relacionar, tá? Então, na valorização de si próprio, na inteireza e na autonomia de cada um, assim, nesta não dependência, nos expandimos amorosamente e compartilhamos o melhor de nós dentro dos nossos relacionamentos com os outros. Isso é sensacional, porque quando finalmente eu aprendo, né, a fazer a minha parte, transformar as minhas partes falhas, fracas, incapazes e evoluí-las, né, dia a dia, tempos em tempos, né, o tempo todo, né, eu não preciso mais que o mundo, as pessoas, me tratem bem. Eu não preciso, é lógico que isso sim é agradável, mas eu não dependo mais emocionalmente de que algo daquela maneira obstinada que seja do meu jeito. Não. Se não for do meu jeito, eu agora, como adulta, eu vou escolher um plano B, um plano C, vai ser de outro jeito, mas se algo é importante para mim, se eu tenho alguma necessidade com relação àquela outra pessoa, se ela não é capaz de perceber isso, eu vou tentar de outra forma, eu vou tentar o plano B, C, D. Então, eu fico em paz porque eu sei que não vai ser do meu jeito e da maneira mais fácil, mas que eu tenho que usar a minha maturidade, a minha criatividade, o meu jogo de cintura, a minha flexibilidade para estar com o outro, me comunicar, né, trocar ideias para ver se, dentro do possível, se eu entro num estado de cooperação e união com o outro.
Então, eu não preciso que venha do jeito que eu quero. Eu agora tenho o meu adulto à minha disposição, que é o primeiro relacionamento mais importante, que ele pode fazer o que for necessário para que aquilo que era importante para mim, como uma necessidade, um desejo, né, um valor que realmente seja atendido em alguma instância, tá bom? Então é isso. Agora, como eu falei para vocês, a gente interrompe aqui e a gente volta a fazer os nossos bate-papos e as perguntas, que eu já estou vendo que tem bastante perguntas aqui no chat, tá bom?